Com o historiador, temos hoje a presença do historiador e professor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Fico, autor deste livro que eu já comecei a ler e que recomendo a todos. Utopia Autoritária Brasileira. Como os militares ameaçam a democracia brasileira desde o nascimento da República até hoje. Professor, muito obrigado pela sua presença e me diga uma coisa, por que é que o senhor resolveu, o que o moveu a escrever este livro? Oi, obrigado pelo convite, Nobel. Prazer estar aqui com vocês. Esse livro, na verdade, eu não escrevi motivado pelo que parece seria ser mais óbvio, né? Todo esse Aham. a militarização do governo Bolsonaro, que começou até antes. Na verdade, eu escrevi esse livro como uma espécie de presente que eu me dei agora no fim da minha carreira acadêmica, porque eu pude fazê-lo sem prazo, sem contrato, pesquisando o tempo que eu queria, até detalhes secundários, e também voltado para o grande público. Não é um livro acadêmico, é um livro para não especialistas, para o grande público, e que eu sempre quis fazer. E, portanto, a motivação foi essa. É claro que tudo isso decorreu, essa temática, né, decorre do fato de eu estudar os militares há mais de 30 anos, e sobretudo a ditadura militar e a tradição de intervencionismo ao longo da República também. É claro que o tema, mas foi sobretudo isso, fazer um livro tratando desse tema tão relevante e até desagradável, mas de uma maneira compreensível para o grande público, com abundância de dados, para que a questão ficasse bem estabelecida e interessasse, talvez, a sociedade brasileira. E quanto tempo, professor, o senhor levou em pesquisa, em entrevistas, em coleta de informações para fazer esse livro? É assim, especificamente para o livro, eu demandei 3 anos, né? 1 ano, 2 anos de pesquisa para suprir aquilo que eu ainda não tinha, que é claro que ao longo da minha vida inteira eu já tinha muitas informações, mas foram necessários mais 2 anos de pesquisas documentais, arquivísticas, entrevistas, etc. E depois aproximadamente 1 ano para escrever, porque como eu disse, eu escrevi com muita tranquilidade, às vezes me detendo um longo tempo em detalhes que numa pesquisa acadêmica não teriam relevância, mas para um livro com esse perfil são relevantes, né? Encontrar questões interessantes, pouco conhecidas, que atraiam a atenção do grande público. Então, em termos de trabalho mais intensivo, foram 3 anos. E os 30 que o senhor sempre se dedicou a estudar a história dos militares do Brasil, etc. e tal, papapá, por que o senhor foi atraído por isso nesses últimos 30 anos, digamos assim? Eu sou professor há 40 anos já, e realmente nos últimos 30 e poucos eu me dediquei ao estudo dos militares. E a razão é muito prosaica. Muita gente me pergunta isso, se eu estudei a ditadura militar durante tantos anos, porque eu teria sido militante da esquerda, ou porque eu fui preso, mas não foi nada disso. Eu, quando fui fazer o doutorado, eu não tinha um tema. O tema que eu apresentei para o meu orientador, o grande historiador brasileiro Carlos Guilherme Mota, era inviável. E por acaso eu estava assistindo uma palestra do historiador Eric Hobsbawm, que estava visitando o Brasil, historiador britânico, e ele, Hobsbawm, falou assim: Eu nunca estive no Brasil numa fase em que os brasileiros estivessem tão pessimistas. Isso foi lá nos anos 90, quando havia todo Ah. aquele pessimismo com a inflação, dívida externa ainda não resolvida. Ele simplesmente falou essa frase e eu me lembrei da propaganda política da ditadura militar, que eu assisti como criança, e que se pautava muito pelo ufanismo, né, pelo otimismo do esse é um país que vai para frente, Brasil Ninguém potência. segura esse país, né? Então me ocorreu como tema
do doutorado exatamente isso, estudar a propaganda política da ditadura militar, e foi assim que eu comecei a me dedicar ao estudo dos militares. Quantos golpes ou tentativas de golpe, professor, o senhor anotou ao longo desses anos todos Olha, de demo... Hum, mais de uma dezena, se a gente contar aqui rapidamente, eu sei que é mais de 10, porque eu sei que tem mais de 10 no livro, mas não sei se chega a 13, mas enfim, tem a Proclamação da República, que foi um golpe militar, em 1904, que houve uma tentativa de deposição do presidente no meio da revolta da vacina, 1922, 1924, na Revolução de 30, no meio da Revolução de 30, houve uma tentativa de golpe militar. Depois a gente tem o episódio de 37, que inaugura o Estado Novo. A deposição de Getúlio Vargas foi pelos militares em 45. Depois a gente tem os dois golpes militares de 1955, os dois golpes militares contra Juscelino Kubitschek em 56 e 59. Depois a gente tem a tentativa de golpe em 1961 para impedir a posse do João Goulart. Depois a gente tem, acho que eu estou em 13, o famoso golpe de 64. E se a gente quiser ainda incluir um 14º, a gente tem esse ativismo golpista de 2022, 2023. Então, até aqui a gente contou 14, eu acho. Agora, existem pontos comuns, ou cada um dessas tentativas de golpe ou golpes tinham suas questões particulares, ou existe uma linha que costura tudo isso? Tem especificidades, claro, né? Cada conjuntura Claro. dessas tem sua especificidade, mas há sim, é justamente isso que eu chamo de utopia autoritária brasileira. Eu identifiquei isso que eu chamo de utopia autoritária muito na ditadura militar. E eu já explico o que que é, mas para antes dizer o seguinte, o que eu percebi foi que isso que eu chamo de utopia acontecia antes e continuou acontecendo depois da ditadura. E o que é essa utopia? É essa presunção de superioridade dos militares que supostamente daria a eles o direito de intervir na política. A visão que eles têm de que nós, os civis, os políticos civis, por exemplo, são corruptos, e nós, os eleitores, a sociedade brasileira, é despreparada, ignorante, analfabeta, não sabe votar, só vota em político demagógico, e, portanto, essa visão de que eles são superiores daria a eles esse direito de intervir. É isso que está na cabeça, infelizmente, de muitos militares. Até hoje, eu tenho citado sempre esse exemplo mais recente de um coronel que foi arrolado como testemunha de defesa pelo general Braga Neto. Isso recentemente, o ministro Alexandre de Moraes perguntou a esse coronel, mas então o senhor acha que o artigo 142 dá aos militares o direito de fazer isso, fazer aquilo? E ele disse que sim. Então, por mais que a gente saiba e isso é uma coisa indevida, infelizmente, está na cabeça dos militares, e esse é o traço mais permanente, entre outros também, mas esse é o traço mais permanente. E por que nasceu isso? De onde vem isso, professor? Eu tento mostrar no livro que isso surgiu no fim da Guerra do Paraguai, lá no século XIX. Então, quando a Guerra do Paraguai foi uma guerra muito dura, os militares brasileiros sofreram muito. Na verdade, nem havia um exército brasileiro bem formado, e os oficiais generais, tipo o famoso Duque de Caxias e outros, tiveram meio que trocar, como é que se fala? Trocar o pneu com o carro em movimento, ou seja, fazer um exército durante a guerra. Então foi uma guerra muito penosa, realmente, eles foram muito sacrificados, voltaram vitoriosos, e quando voltaram, acharam que o poder civil, o império, o presidente do Conselho de Ministros, os políticos, não davam o devido reconhecimento. Então, esse ressentimento contra os civis, que eles chamavam pejorativamente de casacas, se inicia aí. Isso tudo vai se desdobrar nas questões, chamadas questões militares, que foram
crises militares, né, que eu conto mais ou menos, algumas até bem curiosas, logo depois da guerra, culminariam na proclamação da República, ou seja, a deposição do imperador, do Pedro II, que foi, portanto, um golpe militar, e a partir daí tem essa sequência enorme de golpes. Mas se a gente quiser pensar em termos de uma origem de tudo, é claro que é sempre problemático falar em origem, né, que persistiria durante tantos anos, mas está realmente aí nesse processo no final da Guerra do Paraguai. E por que que não teve golpe? Por que que os militares, parte deles, não aderiu ao golpe do Bolsonaro? O que que explica isso, na sua opinião? Bem, só tem golpe quando há uma adesão maciça dos oficiais generais, né? E isso não aconteceu agora, assim como não aconteceu em outros episódios também. Então a razão é essa. Infelizmente, a gente tem de celebrar no Brasil o fato de que a maioria dos oficiais do Estado-Maior do Exército, sobretudo, é, enfim, os oficiais generais do Exército não aderiram ao golpe, né, à tentativa de golpe. Eu digo infelizmente porque, enfim, está na mão dos generais decidir se vai ter golpe ou não. Infelizmente é essa a realidade e foi isso que aconteceu. E por que eles não aderiram? Porque eles se tornaram mais democratas? Ou foi por uma questão de não acreditarem que o golpe seria possível? Ou foi por uma questão de que, bom, nós não temos maioria aqui dentro do Estado Maior favorável ao golpe? Por que razão? Foi porque o Biden, presidente dos Estados Unidos, mandou vários recados à época de que os Estados Unidos não apoiariam uma aventura golpista? Isso aí a gente só vai saber com o tempo, né? Com o passar do tempo. Há todos esses indícios, né? A gente está falando Estado-Maior, mas na verdade eu quis me referir ao alto comando, né? A maioria Alto dos comando. oficiais. Aham. É, foi um erro meu. A maioria não aderiu. Isso a Meu gente vai também. saber no futuro, né? Vai saber no futuro, porque, enfim, a gente não tem ainda todos os elementos, mas é claro que haver aquela posição, né, do governo anterior norte-americano deve ter sido muito importante, assim como a percepção, digamos, da precariedade, né, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, e de suas postulações. Dar um golpe é sempre uma iniciativa muito ousada, né, muito problemática, e, portanto, esses elementos todos devem ter pesado, né, todos eles. Mas, como eu já disse, daqui a alguns anos a gente vai ter ainda mais documentos, né, que é incrível como esse movimento golpista de 22, 23 é incrível como ele gerou provas que já são conhecidas e outras Uhum. certamente virão no futuro que talvez esclareçam as O senhor não, motivações desses. o senhor não, vamos dizer, não examina a hipótese ou não cogita da hipótese de que não houve golpe porque, sei lá, os militares já não pensam mais tanto nessa superioridade que eles sempre se julgaram ter em relação aos civis, ou porque essa nova geração de militares é menos golpista, é mais respeitadora da democracia. Essa cogitação não entra. Não é que eu pense assim, né? Eu só estou perguntando para lhe provocar. Uhum. Realmente não. Eu acho que, infelizmente, essa mentalidade ainda persiste em muitos setores militares, não todos, né? Especialmente os oficiais generais, oficiais superiores mais antigos, ainda reproduzem muito essa visão, como eu disse como no exemplo, desse coronel, o depoimento recente desse coronel. Então, isso ainda acontece. E eu acho que isso só deixará de acontecer no momento em que a gente fizer uma alteração do artigo 142, né? Porque além daquela coisa que eu mencionei, a persistência dessa utopia, deles se entenderem como superiores, há uma outra coisa persistente desde a proclamação da República,
que é a interpretação que eles dão à destinação constitucional de garantia dos poderes constitucionais. Desde 1891, infelizmente por causa do Rui Barbosa, que escreveu isso na Constituição Primeira da República, os militares no Brasil têm essa atribuição excessiva, demasiada, de garantia dos poderes constitucionais que eles interpretam como sendo uma espécie de substituição do antigo poder moderador do Império. E essa interpretação persiste até hoje. Por isso, eu acho que seria essencial alterar a redação do artigo 142 nesse particular, eliminar essa expressão garantia dos poderes constitucionais. Enquanto houver isso, eles vão entender, como vários militares entendem, e inclusive declaram em público, como o ex-vice-presidente, senador Mourão, Mourão. que o artigo 142 lhes dá essa atribuição. Mas o Supremo já interpretou várias vezes, Não mais de uma vez, adianta, que não não adianta. adianta, não Não, adianta. não só o Supremo já disse isso, como também a mesa da Câmara já fez um parecer nesse sentido, assim como todos nós, democratas, e, enfim, temos esse entendimento óbvio de que o artigo 142 não dá essa atribuição a eles. O que que adianta a gente ter esse entendimento? O que que adianta o Supremo já ter declarado isso, ou a mesa da Câmara, ou quem quer que seja? Não adianta, porque os militares, outra persistência óbvia, que eu destaco muito nesses livros, têm a força das armas. Então, se eles têm esse argumento, essa interpretação equivocada, assentada, e decidem dar um golpe usando essa justificativa, como foi o caso agora também, em 2022, 2023. O artigo 142 foi um dos mais citados por esses golpistas, tanto nas ruas como nos documentos, nos planos, no planejamento. Então, eles têm a força das armas e essa interpretação equivocada. Portanto, o que teria de haver é uma decisão da sociedade, por meio do Congresso, pela via de uma emenda constitucional, alterando esse artigo, para que isso ficasse claro, até porque os militares, por incrível que pareça, eles são muito ciosos das normas, dos regulamentos, que, no entanto, interpretam, nesse caso, de maneira equivocada. Então, essa atitude de mudar o artigo 142 teria maior importância, maior impacto no entendimento dos militares, mais Profe- até do que o julgamento atual em curso. o professor, para quem é leigo no assunto, o senhor poderia explicar melhor o artigo 142 e por que ele nasceu quer dizer, ele nasceu, ele foi escrito pela Constituinte, consagrado pela Constituinte de 88? Foi consagrado porque ele está presente em todas as constituições da República, desde a primeira de 1891, que, como eu disse, foi lá na época, o Do atual Rui. 142 era o 14, escrito, como Mas todos os demais. com essa mesma Não, não, redação? não, Aham. assemelhada. Mas a garantia dos poderes constitucionais estava. E, inclusive, na Constituição de 1891, esse trecho lembra muito a passagem da Constituição de 1824 do Império, que fala do poder moderador. Então, por isso, a interpretação que eles fazem. Esse artigo 142 é o seguinte: ele é um artigo da Constituição que define o que os militares devem fazer. Então, tem uma passagem inicial que fala das coisas tradicionais, então, defesa da pátria, em caso de ameaça externa, etc. E depois é que vem a parte problemática, a primeira atribuindo a eles a execução das garantias da lei e da ordem, a famosa GLO, e depois a garantia dos poderes constitucionais. A garantia da lei e da ordem é por iniciativa de um dos presidentes dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Tem uma lei complementar que a regulamenta e até em outros países democráticos isso acontece, ou seja, em situações excepcionais, os militares são chamados para a garantia da lei e da ordem, enfim. Agora, a garantia dos poderes constitucionais, ninguém sabe o que que é. Não existe iniciativa dos três poderes, então ninguém sabe como é que isso deva se iniciar.
e tampouco lei complementar que a regulamente. E por isso, essa passagem, essa atribuição excessiva, demasiada, é que deveria, do meu ponto de vista, ser eliminada, porque é a garantia dos poderes Mas por, constitucionais. mas Pode perguntar. por que ninguém propõe uma emenda? Ou se propõe tanta emenda à Constituição? Eu nunca vi uma Constituição tão reescrita quanto essa. Mas, claro, deve ter existido. Por que ninguém propõe ali uma proposta de emenda à Constituição para dar uma nova redação ao artigo 142, que deixaria de ser a atual e passaria a ser a seguinte? Aí vem a proposta. Por que ninguém propõe isso? Qualquer parlamentar pode propor, não? Tem propostas, inclusive de deputados do partido do que está no do PT. É, mas não vai para Mas isso frente. não avança no Não, Congresso. não, não, não. Não avança porque, evidentemente, os militares são contrários, o Congresso é extremamente conservador e o presidente Lula está num governo sem muita força política, ele foi eleito com pequena margem de votos. Então, bancar uma emenda constitucional como essa, que inclusive é proposta pelo seu próprio partido, é praticamente impossível. Ele foi obrigado a nomear um ministro da Defesa negociador, né, que tenta lidar de maneira bem tranquila com as Forças Armadas, e, portanto, no horizonte não há possibilidade de uma emenda desse tipo ser aprovada tão cedo. Então, nem tão cedo também esse fantasma de um golpe estar afastado da gente. Infelizmente, não. Eu me lembro quando veio o governo Fernando Henrique, depois vieram os governos do Lula. Vários colegas meus, sabendo que eu estudava os militares, eles falaram: ah, Fico, então, felizmente agora esse problema está resolvido, né? Porque a gente teve a sorte desses governos democráticos, do Fernando Henrique, do Lula e tal, e alguns colegas me disseram isso. Eu falava: olha, gente, infelizmente não, porque a qualquer momento, havendo um governo de direita ou extrema-direita, que é uma espécie de caldo de cultura para esse intervencionismo militar, isso voltará. E foi assim que aconteceu. Logo depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o Michel Temer nomeou para o Ministério da Defesa um militar, e foi aí que se iniciou esse processo que culminaria no governo militarista do Bolsonaro e no golpismo. Então, eu sou um pouco pessimista, muita gente reclama que eu sou muito pessimista, mas a verdade é que eu sou realista e estou vendo as coisas acontecerem há mais de quase 140 anos, né? Quase isso, desde a proclamação da República. E, portanto, se houver a eleição de um presidente de direita ou extrema-direita, fatalmente esse tipo de ativismo militarista poderá voltar. Quer fazer alguma pergunta, Guga? Ele respondeu já aí, né? Com o momento que a gente vive agora, Trump eleito, quem Quer sabe dizer, elegendo uma direita de novo, a gente está em risco de um novo golpe, né? O golpe, o perigo de golpe não acabou. Ia ser essa a minha pergunta, mas já está respondido. agora, professor, me diga uma coisa. Então, esse julgamento exemplar, pela primeira vez, de militares sentados no banco dos réus, acusados de golpe, etc. e tal, é, não vai fazer efeito nenhum, não vai produzir Vai, efeito nenhum. vai fazer efeito, já está fazendo, né? No ambiente das Forças Armadas, esse primeiro inquérito, depois o indiciamento e tudo mais, isso está sendo visto como um alerta, né, de que alguma coisa mudou, porque nunca houve, nunca, em nenhuma desses lista aí de 14, 13 golpes que a gente mencionou no início, nunca houve punição efetiva dos militares, sempre houve anistia quando se iniciou algum processo de punição, logo houve anistia, então nunca houve punição. É provável que haja, é muito provável, né, que haja condenação dos militares envolvidos, além dos civis que já foram condenados. É bastante previsível que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja condenado e tem uma trajetória aí, mais ou menos equivalente à do ex-presidente Collor, né, uma prisão domiciliar, enfim.
Agora, inclusive, e portanto isso está servindo de alerta, com certeza. E tem algumas coisas curiosas. Uma delas é que, no caso dos militares, depois do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, eles serão julgados pela Justiça Militar no contexto do Superior Tribunal Militar, um julgamento de honra, caracterizado pela perda de mandato, pela perda de Perda posse de e patente, né? patente. Eles são julgados por indignidade ou incompatibilidade com o posto e a patente no caso de condenação a pena superior a 2 anos. E, portanto, isso vai ser ainda mais pesado para esses militares, esse segundo julgamento, que aí já não vai ser julgamento de golpismo, mas o julgamento, como eu disse, sobre a compatibilidade ou incompatibilidade, indignidade para o posto e a patente. E sempre me pergunto também, bom, vai ter anistia nesse caso? Muito provavelmente vai ter anistia ou diminuição das penas no caso das pessoas que invadiram a sede dos três poderes. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, se for eleito um presidente aliado a ele, pode haver indulto. E no caso desses oficiais militares, esse aqui é o aspecto curioso, vai ser mais complicada a questão de uma eventual anistia para eles, justamente porque vai ter esse segundo momento do julgamento pela justiça militar para aqueles que forem condenados a penas superiores a 2 anos. Professor, nosso tempo já se esgotou. Eu lhe agradeço muito pela sua participação e previno que até o próximo ano a gente vai conversar, ou tentar conversar com o senhor mais vezes. Tá certo. E recomendo a todos que comprem esse livro do professor Carlos Fico, A Utopia Autoritária Brasileira, que eu já comecei a ler e que eu nem preciso ressaltar a riqueza de informações, de dados. É imprescindível para todo mundo que queira entender o mínimo da história desse país. Professor, muito obrigado. Obrigado, Eu que professor. agradeço o interesse. Um abraço para vocês. Um Tchau, tchau. forte abraço para o senhor. Bom, Vou atrás, Alice, agora eu fiquei uma vez que curioso.